Muito obrigada, Ana, Cristine, Nathalie, Joana, por prepararem o nosso espírito para a abertura da Palavra do Senhor nesta manhã. Estamos no final da Semana de Oração de Jovens, uma semana cujo tema foi Encontros. Muitos nos encontramos aqui, outros em casa, mas sobretudo muitos nos encontramos com a Palavra do Senhor. Tivemos connosco o pastor Catarino, que nos trouxe outras maneiras, às vezes, de olhar para alguns versículos bíblicos e para algumas personagens. Quantos é que aqui estão que ou vieram ou assistiram através da internet a estas mensagens? Ok, fomos bastantes, graças a Deus, louvado seja o Senhor. Uma pergunta: o que é que retiveram destes 7 dias? Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. 7 dias. Destes 7 dias, aqueles que estiveram e aqueles que ouviram, do que é que se lembram destes 7 dias? Uma palavra, uma frase, uma personagem, um pensamento. O que é que ficaram? Autarquia foi a primeira palavra, ok? Que foi no sábado. E que significa o quê? Significa governo, significa controle, significa ser capaz de viver com os próprios recursos também. Mais ideias que tiveram desta semana? Uma personagem, uma ideia, uma frase? Jefté? Muito bem, porquê? Porque era um personagem que eu não tinha conhecimento. E que se encontrou também com Jesus, não foi? Está ali, Jefté. Mais? Perdão? O 100 palavras, ok? Mais? Não percebi. O deserto foi a de ontem. Foi o Homem de Ferro. Sim. Andar lado a lado. Andar lado a lado. Rogério? Mefibosete também foi aquele que eu gostei. E gostaste porquê, Rogério? Somos todos aleijados. E todos reais. Tu olhaste para aleijados e eu fiquei com reais. Somos todos filhos de Deus, somos todos filhos da realeza, somos todos figuras da realeza, monarcas reais e somos todos aleijados, como Mefibosete. Asaf também foi muito interessante. Tivemos várias... A mulher curvada também foi muito interessante. Tivemos várias formas de olhar para a presença de Deus na vida de figuras tão diferentes e tão estranhas, por vezes, não é? Havia algumas figuras bastante estranhas. A mensagem que a revista, quantos têm a revista? Poucos têm a revista. Nos traz, esta manhã, eu não vou fazer como o pastor Catarino, que saltou muito da revista e bem, dando-nos outra perspectiva e trazendo-nos outras personagens. Eu vou ficar completamente colada à personagem e ao encontro que o pastor Badenas, que foi de um livro dele, de onde foram extraídas estas mensagens, por isso foi ele que acabou por escrever estas mensagens, de uma maneira ou outra, nos traz. E é uma passagem bíblica, é uma personagem que aparece numa passagem bíblica que eu convido todos a abrirem as vossas Bíblias e vamos ficar lá, que está em Lucas, no capítulo 23 e do versículo 32 ao 43. Vamos para o Gólgota. Gólgota quer dizer o quê? O Monte da Caveira. E o Gólgota era uma colina pedregosa, fora de Jerusalém, descarnada, raspada, e sobre a qual se juntavam muitas aves necrófagas, muitos abutres, aves que comem a carne para devorarem os cadáveres dos executados. Por isso, era tudo menos um lugar agradável. Era um lugar triste, repugnante, diria mesmo macabro. E neste fatídico lugar estão a ser crucificadas 3 pessoas, 3 condenados, 3 réus.
réus que se retorcem de dor enquanto lhes são martelados brutalmente nas suas mãos e nos seus pés pregos para os prenderem àquelas madeiras. Os soldados apressam-se de um lado para o outro para controlar a multidão que continua enfurecida e que eles estão a conter de alguma maneira e continuam a fazer o seu trabalho. Um dos bandidos anónimos está a ser cravado na sua cruz. Não sabemos o seu nome, nem o do seu companheiro. Desconhecemos a sua idade, o seu aspecto físico, a sua aldeia. Inclusivamente, nem sequer sabemos os crimes pelos quais ele está a ser crucificado. São 2 ladrões, dizemos nós, que estão a ser crucificados. São 2 criminosos que estão a ser crucificados. Nada nos diz agora que um seja bom e que outro seja mau. Os 2 são iguais, tanto um quanto o outro. Aliás, no início, diz Ellen White, os 2 gozam o mestre, os 2 insultam o mestre. Eles são presos ao madeiro e depois Jesus é preso ao madeiro. Há uma diferença entre os 3 homens. Sabem qual é? Diz? Jesus está a ser? Jesus está silencioso, é verdade. Mais diferenças entre os 3? Jesus é inocente. E há outra diferença. Diz? Jesus tem uma coroa de espinhos e tem um dístico sobre ele. Mas há outra diferença. Jesus foi torturado e nenhum dos outros 2 foi torturado. Jesus está ensanguentado porque tem uma coroa de espinhos, porque foi cruzado com uma lança, foi espetado, acho que é mais esta a palavra, com uma lança dos 2 lados, e está ensanguentado. A Jesus deram vinagre para beber, e aos outros não é? Por isso, há aqui uma diferença entre o sofrimento de 2 e o sofrimento de um, a culpa de 2 e a inocência de um. E este homem, este bandido, um dos bandidos, começa a olhar para Jesus e começa a pensar em Jesus. Este bandido já se tinha cruzado com Jesus uma vez. Já o tinha ouvido. As palavras do jovem Rabi tinham-no feito pensar e tinham-no feito querer mudar de vida. Mas depois houve uma outra voz que ele ouviu e foi a voz de Barrabás. Precisamente o homem que poderia estar ali em vez de Jesus e que Pilatos decidiu soltar. Este ladrão tinha ouvido a voz de Barrabás e tinha seguido a influência do seu ambiente e acabou por se tornar um delinquente. Mas bem no fundo do seu coração tinham ficado as palavras de Jesus. Como se tivesse aberto um resquício no seu obscuro coração e isso continuava ali. E por isso ele perguntava a si mesmo: por que é que este homem se deixa tratar assim? Sendo tão nobre, por que é que o Sinédrio o entregou aos romanos? Os sacerdotes dizem que ele deve morrer porque se declara filho de Deus. Mas como é que ele poderia fazer milagres se Deus não estivesse com ele? E lembrava-se, dizem que o Pilatos disse que não encontra nele crime algum. Nós podemos ver isso em João 18:38, mas nós todos nos lembramos dessa frase. E o bandido continuava a pensar: o Pilatos foi cobarde, foi injusto, ele indultou, ele libertou Barrabás, o cabecilha do bando, e eles, que só eram cúmplices de Barrabás, estavam ali a pagar os seus erros, estavam ali a ser crucificados. Mas este homem tinha sido flagelado. Que paradoxo, pensava este homem. Barrabás, o filho do seu pai, que é isto que quer dizer, este bastardo, está livre.
E este homem, o filho do Pai Celestial, está aqui ao meu lado em grande agonia. Este homem está a morrer no lugar de Barrabás, no lugar do criminoso. E a multidão escarnecia do Nazareno e o bandido começou-se a lembrar que Jesus, como é que aquela multidão, que ainda há uns dias atrás o tinha aclamado como rei, porque eram os mesmos, meus queridos irmãos, ainda há uns dias o tinham aclamado como rei e quiseram que ele fosse rei e chamaram-no rei de Jerusalém. Como é que agora a mesma multidão estava ali a gritar impropérios contra ele? E ele pensou, Jesus deve ter defraudado esta multidão. Mas ele lembrava-se que Jesus tinha dito que o iam matar. E se ele sabia que o iam matar, então por que ele não fez nada? Nada para o evitar. Afinal de contas, pensava o ladrão, que espécie de profeta é este? Que espécie de homem é este? E nesse ponto, o nosso bandido, de quem nós hoje estamos a falar, coincidia com Pilatos. Não via nele mal algum. Não via nele crime nenhum. O ladrão lembrou-se que Jesus tinha anunciado a sua ressurreição ao terceiro dia. E lembrou-se que Jesus tinha dado vida a um jovem de Naim e a uma menina de Cafarnaum, que tinha ressuscitado mais quem, lembram-se? Lázaro, que tinha ressuscitado Lázaro. Por isso, como é que alguém que era capaz de devolver a vida a outras pessoas se resignava a morrer? E ainda por cima estava em silêncio, como diz a Mariana. Mas afinal de contas, quem é este homem? Um profeta de Deus? Então por que é que Deus não o defende? Um louco? Não. Jesus não parece louco, parece muito são mentalmente. Um impostor? Não. O mestre sempre foi sincero. Um iluminado? Está muito lúcido. E se fosse o Messias esperado? Será possível que ninguém creia na sua missão? Será que o seu reino não é deste mundo, como ele afirma? E se o seu reino for celestial, então, o que dizer? Está situado para além da vida e da morte? Todos o criticam. E enquanto o bandido pensava estas coisas todas, ouvia o ladrão do lado a dizer: se és o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te e salva-nos. A sua própria voz se une à do povo, à dos soldados, à dos juízes, ao dos hebreus, ao dos romanos, à dos pagãos. Estão todos aos gritos contra o Nazareno. Se Jesus consegue alguma coisa naquela cruz, naquele momento, é unir os inimigos. Saduceus e fariseus, judeus e romanos, os sacerdotes e o povo, as vítimas e os verdugos, todos coincidem ali para atacar Jesus. E Jesus, em silêncio, calado, como se fosse uma oferta voluntária. Tudo isto se passava na mente daquele bandido. Tudo isto se passava na mente daquele criminoso. E ele não era capaz de encontrar uma resposta às suas perguntas. Até que olha para Jesus e, num dado momento, parece que um raio ilumina o rosto de Jesus crucificado. E ele vê que o rosto de Jesus reflete majestade e nobreza. As trevas parecem cobrir a terra, como se esta execução tivesse uma dimensão cósmica. E, de repente, a oração de Jesus vai direta ao seu coração. O que é que Jesus diz? O que é que será que Jesus diz que vai direto ao coração deste bandido e que o converte naquele momento? Jesus não disse muitas palavras na cruz. Já uma vez conversámos aqui todos sobre as últimas palavras de Jesus na cruz. Mas não vamos reabrir esse sermão hoje. O que é que será que Jesus disse na cruz que toca e que responde àquele ladrão? Não, foi antes. Há qualquer coisa que faz com que ele depois peça isso.
Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É o perdão de Jesus, meus irmãos, que responde às angústias, às dúvidas, às perguntas daquele homem. Porque ele diz, só Deus pode perdoar. Só alguém divino pode, neste momento de dor, neste momento de agonia, pode falar assim. Na mente do ladrão, diz o pastor Badenas, depois de ouvir e ver, produz uma conversão genuína. Já sabe quem é Jesus. Esse coração capaz de perdoar aos seus verdugos, esse amor que abraça todos os mortais, incluindo aqueles que o torturam, só pode vir de Deus. Porque não há ódio humano que não suscite ódio. Ninguém deste mundo pediria a Deus o perdão para os seus verdugos, os que blasfemam, que o torturam e que o crucificam tão injustamente. O ladrão supliciado compreende que o perdão invocado o inclui a ele. E intui que a humanidade fica assim dividida em duas: os que se entregam a Deus e aceitam o seu perdão e os que o rejeitam. É muito interessante ver isto. E ele agora, genuinamente convertido, ele quer o perdão, ele quer estar com Jesus. Ele abraça essa verdade que o fascina. E então, ele, neste ser que está a morrer, ele já não vê um ser crucificado, mas sim, ele vê a bênção de Deus prometida à humanidade. Ele vê o Deus que é capaz de perdoar os piores culpados. Mas este homem que está a morrer ali, negado, traído, maldito, injuriado, está a revelar-lhe o infinito amor de Deus. E é então que ele decide que quer estar com aquele homem. Como ele desejava tê-lo seguido. Como ele está arrependido de se ter encontrado com ele e se ter desviado. Houve um encontro com ele e ele desviou-se. Como ele está arrependido de não o ter seguido. Mas aquelas palavras dele dão-lhe a coragem de, in extremis, ele se atrever a fazer um pedido. E gritando com todo o seu ser, acima das vozes que ali se ouviam, ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não ia deixar que este novo encontro com Jesus, o encontro com Jesus no pior momento da vida dele, no derradeiro momento da vida dele, ele não ia deixar passar mais este momento. E ele diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E com que alívio, na sua agonia, ele ouve o Mestre dizer o quê? Prometo-te que estarás comigo no paraíso. Algumas versões dizem, prometo-te que hoje estarás comigo no paraíso. Nós sabemos que não há pontuação no original e que por isso Jesus não estava a dizer que era naquele dia, até porque Jesus naquele dia não ascendeu aos céus, mas sim, Jesus estava a dizer, digo-te hoje que estarás comigo no paraíso. E o que é que Jesus está a dizer aqui? O que é isto? Está Jesus a perdoar-lhe os pecados? Também. Mas já tinha perdoado. Mas o que é que Jesus está a fazer aqui? Uma promessa. Jesus está a fazer uma promessa. Jesus diz, prometo-te que estarás comigo no paraíso. E ele aceitou a promessa? Ele aceitou a promessa. Ele aceitou completamente a promessa. Converteu-se o ladrão? Sim ou não? Porquê é que nós dizemos que sim? Como é que nós sabemos que ele se arrependeu? Perdão? Porque Jesus prometeu que estaria com ele e Jesus conhecia o seu coração, não é? Por isso nós dizemos sim, ele converteu-se, não é? Ele aceita a promessa de Jesus, mas nós temos algo muito concreto que nos mostra que ele se converteu. Ele torna-se na primeira testemunha
depois do Cristo crucificado. Aliás, há aqui um parágrafo, os que têm a revista, está na página 73, que é muito interessante, que diz: este ladrão já entrou no reino da graça sem passar pelo batismo, é o primeiro crente da história que morre cristão. Quer dizer, a crer em Jesus. Embora não receba o batismo da água, recebe o batismo de sangue, de espírito e de fogo, porque o velho homem estava morto, pôs o que lhe resta de vida no altar como uma oferta, e qualquer lenha é boa para o fogo divino. E depois segue e diz: e o primeiro fruto do bom ladrão foi confessar Jesus Cristo diante do seu companheiro com duas afirmações: a santidade de Cristo, este nenhum mal fez, e a sua vitória final quando entrares no teu reino. E o segundo fruto foi dizer-lhe ao outro: não temes Deus, não levas a sério aquele a quem deves a existência. Ele responde, ele diz ao outro ladrão: cala-te, que este nenhum mal fez. Por isso, este ladrão já é uma testemunha. Já é uma testemunha. É o primeiro cristão a morrer, crente, e é o primeiro a testemunhar. É muito interessante ver algures, já não sei, está no final dessa página, que diz: ele e Maria Madalena, a mulher libertada da perdição, que está ao pé da cruz, vão ser as primícias dos salvos. Ellen White diz que para Jesus foi de um conforto enorme ver que o ladrão da cruz acreditava nele. Porque, na verdade, como humanos, se olharmos só para Jesus, era um falhado que estava ali na cruz. Era um fracassado que estava ali na cruz. Tinha umas mulheres, tinha uns discípulos a verem-no ao longe, tinha o discípulo amado perto da mulher, mas ele não tinha mais conversos ali ao lado. E no momento em que Jesus morre, há alguém que se converte pela cruz, na cruz, e que compreende todo o seu sacrifício. E isso acalentou o seu coração naquele momento. Mas diz-nos, vão ser as primícias dos salvos. O ladrão, o primeiro a crer no Salvador crucificado. E a prostituta, a primeira a crer no Salvador ressuscitado. Agora, Jesus pode morrer em paz. O bom ladrão deu-lhe, pelo menos, uma prova do que o seu sacrifício não é em vão. E com um brado, Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, missão cumprida. Dito isto, Jesus morreu. Pastor Badinas diz que esta cena, que este episódio, que o alegra de uma maneira incrível e que nunca se esquece disto. A mim também. O ladrão na cruz é prova de que a salvação é pelas obras, certo? O ladrão da cruz é a prova de que a salvação é pela graça. Pela graça. Aquele homem não teve muitas obras. Teve uma. Mandou calar o outro ladrão. E testemunhou de Jesus. Mas ele não fez aquele percurso todo de vida, de santificação e de obras. A salvação, este relato da conversão in extremis do bom ladrão, estou a ler na página 74, é um tratado sobre a justificação pela fé, com mais impacto e mais convincente do que todos os estudos teológicos sobre o tema. E Paulo parece identificar-se com o bom ladrão quando diz: já estou crucificado com Cristo. Estou quase a terminar, mas antes de terminar queria ver convosco 3 lições, isto não está na revista, mas 3 lições que nós poderemos tirar da história do ladrão. Ponto 1. Onde é que o ladrão está? Onde é que o ladrão está? Na cruz. Onde é que Deus está? Onde é que Jesus está? Na cruz. Ou seja, Deus vem ter connosco aonde nós estamos. Não foi um acaso aqueles 2 ladrões no meio dos 2. Quem teve um encontro com Jesus? Os 2. Ou melhor, quem se cruzou com Jesus? Os 2. Quem teve um verdadeiro encontro com Jesus? O bom ladrão. Também nós. É igual.
Todos nos cruzamos com Jesus. Todos os que estamos aqui nesta sala, nos cruzamos com Jesus. E todos aqueles que me estão a ouvir na internet, nos cruzamos com Jesus. Porque senão, não estávamos nesta sala, nem estávamos em casa a ver o sermão através da net. Estávamos a fazer outra coisa qualquer. Por isso, todos nos cruzamos com Jesus. Mas será que todos nos encontramos com Jesus? Será que todos estabelecemos uma relação com Jesus? A verdade é que Jesus vem ter connosco quando nós mais precisamos. Naquele momento, que era o momento mais terrível da vida daquele ladrão, dos dois ladrões, Jesus estava ali, ao lado deles. Jesus estava ali a entender, a partilhar a dor deles. Mas a dor de Jesus era 1000 vezes maior, 3000 vezes maior, milhões de vezes maior. Não só a dor física, como a outra dor que nós conhecemos por estar a suportar a carga da culpa dos pecados de toda a humanidade. Mas Jesus sabia que eles estavam a sofrer e Jesus estava a sofrer com eles. Isto é tão quentinho para nós. Saber que Jesus está onde nós estivermos, no momento terrível em que nós podemos estar, na nossa mais profunda crise, que Jesus está ao nosso lado e que compreende e que sofre connosco. Eu gostava que abrissem as vossas Bíblias em Isaías, não sei se foram acompanhando o relato em Lucas, mas gostava só que abrissem as vossas Bíblias em Isaías, no capítulo 46. Capítulo 46, versículo 13. Estamos lá, todos? Diz, ouvi-me vós, 12 diz, ouvi-me vós, os que sois de obstinado de coração, que estáis longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e não está longe. A minha salvação não tardará. É uma promessa. Faço chegar a minha justiça, a minha salvação não tardará. Jesus está lá quando nós precisamos. Jesus conhece tudo o que acontece na nossa vida. Jesus encontra-se onde nós estamos. Mas Jesus não nos deixa lá, se nós quisermos. Jesus encontrou o ladrão e Jesus deixou quem? Um cristão. Rimam. Mais nada têm em comum. É só o ão. Jesus encontrou o ladrão. Jesus deixou o cristão. Porque ele quis. Porque ele creu. Porque ele pediu. Porque ele aceitou. Deus põe-se lá onde eu posso experimentar a salvação. O conforto e o amor e a paixão que ele tem por cada um de nós. Primeira lição. Segunda lição. Como é que estava o ladrão? O que era o ladrão? Ladrão, criminoso, pecador, condenado. Como é que Jesus o aceitou? Ladrão, criminoso, condenado. Jesus aceita-nos exatamente como nós estamos. Jesus não espera que nós mudemos para nos aceitar. Não. Ele aceita-nos como nós estamos para nos ajudar a mudar. Reparem, ele ainda era um ladrão quando ele disse, lembra-te de mim. Mas ele já não era um ladrão quando Jesus lhe disse, hoje estarás comigo. Digo-te hoje que estarás comigo no paraíso. Só um parênteses aqui. Não, vamos lá a seguir. Vamos lá a seguir. Há uma transformação que ocorre neste homem. Há uma transformação que ocorre quando nós estamos na presença de Deus. É impossível termos encontrado com Deus e não nos transformarmos. Podemos não dar por ela logo, mas se nós quisermos, Deus transforma-nos. Mas Deus só nos transforma se nós estivermos na presença dele. A transformação é feita pelo caminhar com.
A transformação é feita pela contemplação. A transformação é feita pela relação que nós teríamos ali. Sabemos que aquilo que precisamos de fazer, como ele fez, é de crer. Terceira lição, e depois vamos ao meu parênteses. Deus salva qualquer um que o chamar. Deus salva qualquer um que lhe pedir. Deus salva qualquer um que diz: Senhor, ajuda-me. Senhor, salva-me. Deus não tem os ouvidos cheios de cera para não nos ouvir, nem os braços encolhidos, como diz o salmista, para não nos ajudar. Deus ouve aquele que clama. Mas aquele que clama manifesta o quê? Manifesta o quê? Uma vontade. Nós temos que crer. Mas até nisso Jesus nos ajuda a crer, não é? Os dois ladrões sabiam quem era Jesus. Os dois ladrões estavam ao lado de Jesus. Os dois ladrões gozaram com Jesus. Mas só os dois ladrões viram Jesus em sofrimento. Mas só um dos ladrões creu. Só um dos ladrões pediu. Só um dos ladrões ousou. Curioso, uma vez mais, que o ladrão foi tocado pelo perdão de Jesus. Eu li um relato uma vez de um ancião, um jovem ancião de uma igreja, que passava a vida a dizer ao seu pastor que tinha visões, que se encontrava com Jesus nas suas visões. Tinha visões de Jesus. E o pastor, já farto de o ouvir, disse-lhe: muito bem, então da próxima vez que se encontrar a Jesus, pergunta a Jesus qual foi o meu pior pecado antes de eu me tornar pastor. E o tempo passou e da próxima vez que o pastor se encontrou com o jovem ancião, disse-lhe: então, encontrou-se com Jesus? E ele: sim. E então, perguntou-lhe qual era o meu pior pecado e ele disse: sim. E o que é que Jesus respondeu-lhe? O que é que Jesus lhe respondeu? E ele disse: Jesus disse-me, eu não me lembro. Eu não me lembro. Ora, Jesus tem boa memória, não é? Eu não me lembro. Isto revela um Deus que não só nos perdoa os nossos pecados, como Ele também esquece os nossos pecados. Parênteses e reta final. O que é que Jesus diz ao ladrão? Estarás comigo no paraíso. O que é o paraíso? Um sítio idílico, maravilhoso, onde não há dor, não há morte, não há sofrimento, não há lágrimas. Sabe o que é que quer dizer a palavra paraíso? Paraíso é uma palavra iraniana, persa, podemos dizer assim, que significa jardim morado. Por isso Éden era o paraíso. Quer dizer jardim morado. E sabem que a maior honra que um rei persa poderia dar a um súbdito, quando o queria honrar de uma maneira particular, sabem qual era? Sabem qual era? Curiosamente, era mesmo isso. Era fazer dele um companheiro do jardim. Chamava-se isso companhia no jardim. E escolhia aquele súbdito para andar com ele no jardim. O paraíso era um jardim morado onde o súbdito andava com o rei. Como é que era o Éden? O que é que Adão e Eva faziam no Éden? Andavam com Deus. Então, o que ele está aqui a dizer é, mais do que a promessa de uma eternidade, mais que a promessa de uma eternidade, de uma imortalidade, diríamos, Jesus estava a oferecer ao ladrão a sua companhia. Tu estarás comigo. Tu estarás comigo. É que ele não diz, ok, vais estar no céu, como nós dizemos. Ok, tu vais estar no paraíso. Não, o que Jesus diz é, tu estarás comigo. Podia não estar lá comigo nenhum. Não fazia falta, podia só lá estar, tu estarás. Tu serás salvo.
estás salvo. Perdoados são os teus pecados, estás salvo. Não, Jesus diz, tu estarás comigo. O paraíso, meus queridos irmãos, eu vou ler. Está aqui nesta parte dos que têm, eu acho que vale a pena ler. É uma citação que diz: imagina que Deus te faz uma oferta deste género. Dar-te-ei qualquer coisa que desejes, seja o que for. Amor perfeito, não são as flores, é mais do que isso. Paz eterna, nunca terás temor, nem estarás sozinho. Não entrará confusão na tua mente, não entrarão nem a ansiedade, nem o aborrecimento no teu coração. Nunca terás necessidade de nada. Está aqui este lado, aqui embaixo. Nunca terás necessidade de nada. Não haverá pecado, nem culpa, nem regras, nem expectativas. Expectativas são tramadas, porque quando não se cumprem deixam-nos numa frustração que nos deita para o chão. Nem fracasso, nunca sentirás solidão. Quem é que nunca sentiu solidão? Bem, se nunca tiverem sentido, digam, porque eu já senti e sinto. Nunca terás dor, nunca morrerás. Tudo isto Jesus nos dizia, não é? Por isso, nem dor, nem doença, nem sofrimento, nem ansiedade, nem depressão, nem solidão, nada. Amor perfeito, paz completa. Mas, dou-te tudo isso, mas nunca verás o meu rosto. Agora pense cada um para si e não me responda. Querem ir para um sítio assim? Tudo perfeito, mas nunca verão Jesus. Quererias isso? Pergunta o autor. Isto é uma pergunta do Max Lucado. Eu também não. Não é suficiente. Quem quer um céu sem Deus? O céu não é céu sem Deus. Uma eternidade indolor e imortal seria agradável, mas inadequada. É possível que falemos de um sítio onde não haja lágrimas, nem morte, nem temor, nem noite. Mas essas coisas são apenas benefícios do céu. A beleza do céu é ver Deus. O céu é o coração de Deus. Muito interessante, não é? Porque é que eu quero ir para o céu? Porque eu me encontrei com Jesus e quero continuar esse encontro. Mas é mesmo assim? Ou eu quero os benefícios do céu e não quero quem dá os benefícios do céu? Temos que nos interrogar e temos que perguntar. O paraíso é um sítio fantástico. Há aquela anedota de dois homens que chegam ao céu, entre aspas, não é? É uma anedota. E estão tão contentes e tudo é tão perfeito e tudo é tão bonito e eles estão a passear pelo céu e dizem, bem, que jardim maravilhoso, que isto é tudo tão bom, tão bom, tão bom, e que chatice se nós não tivéssemos comido tantos cereais, já estaríamos aqui há 10 anos atrás. Ou seja, se eles não tivessem tido uma vida saudável, ter comido tantos cereais, a anedota no original até diz All Brun, deve ser uma campanha da All Brun, e já estaríamos no céu há 10 anos atrás, não é? Ou seja, já teríamos morrido mais cedo e já estaríamos no céu mais anos atrás. Nós sabemos que não morremos e vamos para o céu. Isto é só uma anedota sobre como o céu é maravilhoso e como o céu é apetecível. Mas o que nos diz aqui é, meus queridos irmãos, nós não chegamos ao céu se não conhecermos Jesus e nós não chegamos ao céu se não tivermos muita vontade de estar com Jesus. E sabem porquê? Porque Jesus nos ama e Ele não quereria que nós vivêssemos uma eternidade ao lado de uma pessoa de quem não gostamos. E por isso Jesus não vai levar ninguém para o céu que seja infeliz lá. Porque se a presença de Jesus não os faz felizes, eles não seriam felizes, nem nós seríamos felizes no céu. Termino aqui a semana de oração e este último encontro de Jesus com o homem na cruz. É uma promessa que Ele faz a cada um de nós nesta manhã. Por alguma razão, este homem não tem nome. A tradição chama-lhe Dimas, a Igreja depois chamou-lhe Dimas, mas a Bíblia não lhe dá nome. Qualquer um de nós pode ser esse homem na cruz. Qualquer um de nós pode ter este encontro com Jesus. Qualquer um de nós pode pedir, Jesus, quero estar contigo. Jesus, salva-me. E qualquer um de nós ouvirá a mesma resposta que ele ouviu, que é, prometo-te que estarás comigo
se tu assim o quiseres e se tu assim o desejares. Que o Senhor nos abençoe no nosso encontro com Deus. E eu propunha-vos, para terminar esta semana de oração, que cada um de nós inclinasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, ou se não quiser inclinar a cabeça e não quiser fechar os olhos, mas cada um de nós tivesse agora um minuto de um encontro ou de uma busca com Jesus. Cada um conhece o seu coração, não tão bem como Deus conhece o seu coração, porque só Deus conhece o nosso coração, nem nós o conhecemos tão bem. Mas que pudéssemos ter um minuto de reflexão e que pudéssemos conversar com Jesus e lhe pudéssemos dizer aquilo que nós precisamos de lhe dizer. Cada um sabe o que é que precisa dizer a Jesus neste momento. Vamos fazê-lo?